Olá, bom dia! Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Hoje vamos aprender os ensinamentos do capítulo 5 de Josué, dando sequência em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. No capítulo de hoje nós vamos encontrar o tema O Encontro de Josué com Deus em Jericó. Um capítulo profundo, impactante, que a palavra de Deus traz a mim e a você. Como você age diante de um grande desafio em sua vida? O que você faz quando algo muito difícil está diante de você, mas precisa ser enfrentado? Como devemos agir? O que a experiência de Josué em Jericó nos ensina de tão importante para cada um de nós hoje? Como e por que ele teve um encontro marcante com Deus? Porque o povo precisou renovar a aliança com Deus antes de entrar na terra da promessa. São perguntas reflexivas e fundamentais para que possamos extrair as lições, os ensinamentos e aplicá-las em nossas vidas. Josué 5 retrata um momento crucial na jornada dos israelitas ao entrarem na terra prometida. O capítulo abre com as nações de Canaã temendo os israelitas, com medo, devido à sua reputação e à milagrosa travessia do Rio Jordão. Em Gilgal, os israelitas passam por um ato simbólico de circuncisão, renovando sua aliança com Deus. Durante o acampamento, Josué tem um encontro marcante com o comandante do exército do Senhor, que se revela uma figura divina. Esse encontro solidifica o papel de Josué como líder de Israel e enfatiza a importância da presença de Deus na conquista da terra prometida. Essa introdução nos mostra o quão importante e profundo é o que está registrado no capítulo 5. E você, que está me acompanhando neste momento, está convidado a não parar por aqui. Vamos seguir em nosso estudo detalhadamente para que possamos garimpar todas as joias, as pérolas preciosas que mais um capítulo nos traz. Vamos lá? Os versos 1 a 12 nos apresentam duas cerimônias. Segundo a aliança, foram retomadas em Gilgal, em conformidade com as leis do Sinai, que são o rito da circuncisão e a festa da Páscoa. Duas cerimônias que eram praticadas na lei do Antigo Testamento, na lei mosaica, a lei cerimonial. O versículo 1 descreve os amorreus e cananeus, os dois maiores grupos que viviam em Canaã no tempo da invasão de Israel. Os cananeus adoravam uma variedade de deuses, mas Baal era o favorito. A cultura cananita era materialista e sua religião sensual. Esse versículo talvez conclua o relato da travessia
visto que anota o efeito que aquele acontecimento teve sobre os povos de Canaã. Evidentemente, o povo de Canaã percebeu que estava entrando em luta com o Deus Todo-Poderoso, e isso tornou sua amarga resistência menos desculpável. Sim, essas nações tiveram evidências suficientes para reconhecer o único e verdadeiro Deus. Esse é o maior problema, amigo ouvinte, de todas as pessoas que rejeitam a Deus. Não faltam evidências para que eles creiam, mas eles preferem resistir e preferem assim rejeitar o convite misericordioso de Deus. Os israelitas passaram 39 anos no deserto desnecessariamente porque estavam aterrorizados com os cananeus, como lá no registro dos espias. Eles subestimaram a habilidade divina. Aqui, Israel viu que os cananeus estavam aterrorizados com o exército israelita. Os cananeus haviam escutado a respeito das grandes vitórias de Israel através de Deus, e eles esperavam que o rio Jordão os atrasasse ou desestimulasse de entrar em Canaã. Mas as notícias de que Israel havia atravessado o Jordão em terra seca acabou com a coragem que os cananeus ainda tinham. Não subestime Deus. Se somos fiéis a Deus, Ele fará desaparecer a grande oposição. Olha que ensinamento já encontramos neste capítulo para nós. Agora o verso 2 descreve facas de pederneira. O que é isso? São facas de pedra. Existiam facas de metais já, mas a pedra de pederneira servia para fazer um instrumento cirúrgico mais eficiente, como tem comprovado demonstrações hoje atuais. De novo, a circuncidar. Não se deve entender que houve aqui uma ordem de repetir a circuncisão em quem já recebera o rito. A instrução requeria apenas a renovação de um rito que fora descontinuado durante os anos de peregrinação pelo deserto. Olha só que detalhe esclarecedor. Então, esta ordenança havia sido paralisada durante a peregrinação e agora Deus ordena que o povo voltasse à prática da circuncisão. Ao entrar em Canaã, os israelitas estariam renovando a aliança com Deus. E isso exigia que adotassem mais uma vez o sinal desse pacto. O rito externo deveria representar a verdadeira circuncisão do coração. O deserto tinha sido palco de desconfiança, queixas e rebelião contra Deus. Em obediência às instruções divinas, o povo precisava começar de novo uma vida de fé e obediência, ou seja, uma renovação. Verso 3, Gibeat Aralote, ou o outeiro dos prepúcios, foi o nome dado ao morro onde a circuncisão foi realizada. Dos versos 2 a 8, a sedição em Cádiz, lá em Números 14, tinha praticamente anulado esse relacionamento, que agora precisava ser renovado. A circuncisão física tinha seu significado espiritual. A circuncisão do coração, descreve o verso 6, não obedeceram à voz do Senhor. Essa é a descrição mais simples do comportamento que provocou o julgamento divino. Terra que mana leite e mel. É uma expressão muito usada no Pentateuco e denota a fertilidade da terra da Palestina, onde abundam capim
e flores para a subsistência de vacas e abelhas. Agora o verso 9, o opróbrio do Egito, ou seja, a humilhação que o povo sofreu na escravidão. Miséria, humilhação dos israelitas na escravidão do Egito. A redenção da escravidão do Egito só se completou com a entrada na terra prometida. Se esse alvo não tivesse sido atingido, o opróbrio do Egito teria permanecido. Até o dia de hoje, isto é, até o dia em que Josué escreveu o seu livro. Gilgal, essa palavra significa círculo de pedras. Este acampamento foi situado a meio caminho entre o Jordão e Jericó. O verso 12 fala sobre o maná que cessou. Olha só, o maná era o presente de Deus para a viagem no deserto. A partir de agora, ele forneceria a Israel alimentos da terra prometida. Assim que os israelitas puderam comer do fruto da terra, o maná deixou de ser necessário. Isso quer dizer que o Senhor não faz o que as pessoas podem fazer por si mesmas. No deserto era impossível plantar e colher, mas agora, em uma terra fértil, sim. Percebem também? Outro ensinamento importante. Precisamos correr atrás, de nosso sustento. Cristo é o nosso maná espiritual durante nossa jornada no mundo, desde o dia de nossa salvação até que o vejamos face a face. O versículo 13 fala ao pé de Jericó, ou seja, perto de Jericó. Josué dirigiu a sua atenção para a grande tarefa seguinte, ou seja, o grande desafio que tinha diante dele e do povo, a tomada de Jericó. Eles, Josué e os seus mais próximos, saíram do acampamento, sabe para quê? A fim de meditar e orar, pedindo orientação divina para realizar essa obra. Outra lição importante: antes de fazer qualquer coisa, principalmente quando temos dificuldades e desafios grandes, aqui está o segredo de Josué. Ele buscou a Deus, direção e poder. Verso 14. Quando Josué viu aquele ser, aquele homem que estava trajado como um guerreiro, ele perguntou: você é dos nossos ou de nossos inimigos? Ele não pôde reconhecer na hora e disse aquele personagem: nenhuma coisa nem outra. Em resposta ao questionamento de Josué se ele era por Israel ou pelo adversário, ele respondeu: não, isto é, nenhum. Ele não era meramente por Israel. Por quê? Porque ele era o divino comandante de Israel. Josué e Israel devem conhecer seu devido lugar. Não se trata de Deus estar do lado deles. Pelo contrário, são eles que devem travar as batalhas de Deus. Então, ele se revela como príncipe, como comandante do exército do Senhor. Josué entendeu que este era o próprio Deus, ou seja, o Cristo pré-encarnado, como evidenciado pela adoração de Josué a ele e de sua presença, tornando o lugar santo. Este título é usado por Cristo somente aqui e também em Daniel 8:11. Israel começaria a conquistar nações cananeias com a aprovação divina. A todo instante, os anjos estão prontos para atender às necessidades da igreja
e a cumprir as ordens de seu capitão. Aqueles que, em sua experiência, precisam confrontar uma Jericó espiritual, podem pedir ajuda dessas forças invisíveis e obter, assim como Josué, a certeza de que os recursos do céu estão à disposição de cada alma confiante. Josué recebeu a garantia de que não estaria só à frente do exército hebreu. O próprio Senhor, no posto de capitão, estaria com ele para supervisionar, dispor, ordenar e comandar. E então o texto diz que Josué o adorou. Se fosse um anjo, não aceitaria tal ação. Ao aceitar a adoração prestada por Josué, o visitante celestial mostrou ser mais do que um anjo. Olha só que esclarecimento importante o estudo traz no capítulo 5. Aquele personagem que estava trajado como um guerreiro era o próprio Jesus. Verso 15. Descalça as sandálias. Essa é mais outra evidência de que o príncipe do exército era mais do que um anjo. Na verdade, não era ninguém menos que o próprio Cristo, em forma humana, conforme o livro Patriarcas e Profetas nos revela na página 488. Em Josué capítulo 6, verso 2, ele é chamado por seu nome divino, Senhor. Como podemos mostrar respeito por Deus? Por nossas atitudes e ações, devemos reconhecer o poder, a autoridade e o profundo amor de Deus, e nossas ações deveriam apresentar nossas atitudes aos outros. O respeito por Deus é tão importante hoje quanto era no tempo de Josué. Mesmo que descalçar as sandálias não seja mais o modo em nossa cultura de demonstrar esse respeito, esta reverência. Mas precisamos entender o princípio do respeito e da reverência que devemos manifestar para com Deus. Fechando esses comentários dos versículos, deve-se notar que Josué, capítulo 6, o próximo capítulo, é uma continuação do relato deste capítulo, e que Josué 6:1 consiste numa declaração parentética introduzida para explicar o que se segue a partir dos versos 2 a 5 do capítulo 6. Esses comentários, eles estão no volume 1, Comentário Bíblico Adventista, página 186, e também em outras fontes de comentários bíblicos. Agora eu chamo a sua atenção para o texto do Espírito de Profecia, buscando a certeza da direção de Deus. Quando a notícia de que Deus detivera as águas do Jordão diante dos filhos de Israel chegou aos reis dos amorreus e dos cananeus, seus corações tremeram de medo. Os hebreus já haviam matado os 5 reis de Midian, o poderoso Seom, rei dos amorreus, e Og de Bazã. E agora, a passagem pelo Jordão, dilatado e impetuoso, conforme já vimos, estava no período da sua cheia, encheu de terror todas as nações circunvizinhas. Para os cananeus, para todo Israel e para o próprio Josué, prova inequívoca fora dada de que o Deus vivo, o Rei do céu e da terra, estava entre seu povo, e não os deixaria, nem os desampararia. A pequena distância do Jordão, os hebreus fizeram o seu primeiro acampamento em Canaã. Ali Josué circuncidou os filhos de Israel, e os filhos de Israel acamparam-se em Gilgal e celebraram a Páscoa.
A suspensão do rito da circuncisão, desde a rebelião de Cádiz, fora um testemunho constante a Israel de que seu concerto com Deus, do qual era aquela o símbolo designado, estivera invalidado. E a interrupção da Páscoa memorial de seu livramento do Egito fora prova do desagrado do Senhor pelo seu desejo de voltarem à terra do cativeiro. Agora, porém, estavam terminados os anos da rejeição. Mais uma vez, Deus reconhecia Israel como seu povo e restabeleceu-se o sinal do concerto. O rito da circuncisão foi levado a efeito em todo o povo nascido no deserto. E o Senhor declarou a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito. E em alusão a isto, o lugar de seu acampamento foi chamado Gilgal, que significa, como já vimos, círculo ou roda de pedras, né? Nações gentílicas, olha só que interessante isso aqui, ó. Nações gentílicas tinham vituperado ao Senhor e seu povo, porque os hebreus não puderam tomar posse de Canaã. Como era a sua expectativa, logo depois de saírem do Egito. Olha, o nome de Deus tinha sido vituperado, desonrado, zombado pelos inimigos. Continua o texto dizendo o seguinte: seus inimigos tinham triunfado porque Israel vagueara tanto tempo no deserto e zombeteiramente haviam declarado, sabe o quê? Que o Deus dos hebreus não era capaz de os levar à terra prometida. Olha só, gente, como é que acontecem as coisas. O Senhor manifestar agora de maneira assinalada o seu poder e favor, abrindo o Jordão diante de seu povo, e os inimigos deste não mais os podiam exprobar, ou seja, zombar. No dia 14 do mês, à tarde, a Páscoa foi celebrada nas planícies de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E então cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã, conforme está nos versos 9 a 12. Os longos anos de suas vagueações pelo deserto haviam se findado. Os pés de Israel estavam finalmente a pisar na terra prometida. Os hebreus tinham entrado em Canaã, mas não a haviam sujeitado. E quanto às aparências humanas, a luta para obterem posse da terra deveria ser longa e difícil. Era habitada por uma raça poderosa que se encontrava pronta para opor-se à invasão de seu território. As várias tribos se achavam coligadas pelo receio de um perigo comum. Seus cavalos e férreos carros de batalha, seu conhecimento do território, o adestramento na guerra, dar-lhes-iam grande vantagem. Além disso, o território era guardado por fortalezas, cidades grandes e muradas até os céus, conforme está em Deuteronômio 9, verso 1. Percebem o tamanho do desafio que estava diante do povo de Israel e de Josué como líder? Humanamente falando, era impossível. O texto diz: unicamente na certeza de uma força que não lhes era própria, poderiam os israelitas esperar êxito no conflito que estava iminente. Somente com a ajuda e o poder de Deus. Uma das mais poderosas fortalezas da terra, a grande e rica cidade de Jericó,
encontrava-se precisamente diante deles, a pouca distância apenas de seu acampamento em Gilgal, nas bordas de uma planície fértil, abundante de ricas e variadas produções tropicais, com seus palácios e templos como habitação de luxo e do vício, apresentava esta orgulhosa cidade, por trás de suas sólidas muralhas, desafio ao Deus de Israel. Jericó era uma das principais sedes do culto idólatra, sendo dedicada especialmente a Astarote, a deusa da lua. Ali se centralizava tudo que era mais vil e degradante na religião dos cananeus. O povo de Israel, em cuja mente se achavam frescas as lembranças dos resultados terríveis de seu pecado em Bet-peor, apenas poderia olhar para esta cidade gentílica com repugnância e horror. Submeter Jericó era considerado por Josué o primeiro passo na conquista de Canaã, mas antes de tudo procurou certeza de guia divina, e esta lhe foi concedida. Retirando-se do acampamento, a fim de meditar e orar para que o Deus de Israel fosse adiante de seu povo, viu um guerreiro armado, de grande estatura e presença imponente, que tinha na mão uma espada nua. A intimação de Josué: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Deu-se esta resposta: venho agora como príncipe do Senhor. A mesma ordem dada a Moisés em Horebe: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Revelou o verdadeiro caráter do estranho misterioso. Era Cristo, o exaltado ser, que agora estava em pé diante do chefe de Israel. Tomado de assombro, Josué caiu sobre o seu rosto e adorou, e ouviu esta segurança: tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos, e recebeu instruções para a tomada da cidade. Gente, eu achei este texto fantástico. Realmente vale a pena meditar, refletir neste texto do livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 485. Que experiência impactante Josué teve antes de tomar Jericó. Realmente é um estudo, é um capítulo muito importante e especial. Agora, chegou o momento de aplicar este capítulo nas nossas vidas. Sem santificar-se no início da manhã, vive-se o resto do dia sem ver as maravilhas divinas. Sem santidade no início da semana, perde-se as bênçãos no restante dela. Sem consagração no início do ano, corre-se o risco de perder todos os maravilhosos planos de Deus para nós no restante do ano. Olha que pensamento isso aqui, para você escrever em sua agenda, para você relembrar todos os dias. Relembrar é preciso, recapitular é fundamental para ativar nosso desejo de consagrar-nos ao Deus que dedica seu precioso tempo para lidar conosco, visando restaurar-nos de nossas mazelas e libertar-nos de nossos pecados que arruinam a nossa vida. Portanto, podemos avançar em harmonia com nossa família em direção a Canaã celestial com fé e coragem. Agora, na sequência, Josué capítulo 5, em seus 15 versículos, nota-se os seguintes tópicos: a circuncisão
ilustrou a consagração total a Deus, até mesmo dos órgãos sexuais. Após circuncidar a geração de israelitas que não fora circuncidada, Deus disse a Josué que, agora, removera do povo o opróbrio do Egito. Por isso, o lugar onde isso ocorreu ficou nomeado e conhecido por Gilgal. A Páscoa, que ilustrava a libertação da escravidão no Egito, fora celebrada, e nesse dia os israelitas comeram do fruto da terra prometida por Deus a eles. Com isso, a indústria do céu parou de exportar o maná para a terra. O exército de Deus na terra tem um príncipe do céu. Embora invisível, este príncipe sempre está presente. Ele é invencível, apresenta-se como príncipe do exército do Senhor. Há apenas dois exércitos, o de Deus e os adversários, regidos pelo diabo. Mesmo após impactar aos adversários de seu povo, Deus insiste que se invista em comunhão e submissão ao príncipe do exército do Senhor. Relacionamento com os servos do Senhor nas celebrações eclesiásticas e nas confraternizações da Irmandade, no preparo espiritual para a missão, antes de avançar na execução da missão divina. As nações da Mesopotâmia ouviram o que Deus fez por seu povo. Assim como Raabe, todos tiveram oportunidade de arrepender-se e converter-se ao verdadeiro Deus. Contudo, permitiram que o medo endurecesse o coração deles, e assim estavam maduros no pecado para o juízo. Amados, existem apenas dois exércitos, o dos salvos e o dos perdidos. Qual você faz parte? Decida-se. E agora, momento final de nossa reflexão. Sem dúvida alguma, Josué foi grandemente beneficiado nesse processo de mudança. Sob a forte pressão de liderar Israel no lugar de Moisés, o novato mostrou um caráter construído sobre base sólida e inabalável, de modo que teve o privilégio de, como Moisés, conversar face a face com Jesus, o príncipe do exército do Senhor. Ali, prostrado, com o rosto em terra, Josué fez uma pergunta que deveria fazer parte integrante de nossas conversas diárias com Deus. Que diz meu Senhor ao seu servo? Como está no verso 14. Olha só. Para os que creem na luz que temos, na verdade presente, sabem que as nossas escolhas referentes à alimentação, ao nosso estilo de vida, têm sido impacto em nossa saúde e influência direta no bom ou mau funcionamento da nossa mente e na edificação do nosso caráter. Deus nos ama tanto que se preocupa em que desfrutemos de saúde em todos os aspectos da vida. Aceitar e buscar viver o estilo de vida que Ele mesmo estabeleceu também é um ato de adoração. Conforme Paulo escreveu aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje, o Senhor deseja circuncidar o nosso coração, retirar de nós o opróbrio do mundo e nos preparar para um dia comermos das novidades da terra de Canaã. Você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, você que está separando este tempo para ouvir a voz de Deus, já se encontrou com Deus hoje? Não vá a fontes humanas falíveis antes de ir à fonte inesgotável de vida.
Estude a Bíblia, fale com seu Criador antes de qualquer coisa. Em oração, tome emprestado as palavras de Josué. Que diz meu Senhor ao seu servo? Que estejamos dispostos a descalçar as sandálias dos nossos pés. E então, viveremos experiências reais e incríveis com o nosso Deus, assim como viveu Josué e outros servos de Deus no passado. Vigiemos e oremos. Amém. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, este capítulo me impactou de maneira profunda ao estudá-lo. E eu creio que impactou e vai impactar você. Portanto, depois, se você já leu ou se você apenas ouviu este estudo, eu oro para que Deus possa realmente nos encher do Espírito Santo e que possa levar-nos a uma renovação de nosso compromisso, de nosso relacionamento com Deus. Que todas essas lições possam estar vívidas em nossa mente diariamente. Amém? Convido você para a nossa oração conclusiva. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este despertar e por este momento tão especial, onde encontramos em Sua palavra estes ensinamentos, estes incentivos. Senhor, ajude-nos em nossas batalhas, assim como ajudaste Josué, que possamos buscar a Sua face, a Sua presença, a Tua direção, cada momento, cada dia, em cada desafio. Senhor, abençoe cada pessoa e sua família. Fica conosco. Continue nos guiando neste projeto da Jornada Bíblica diariamente para te conhecer mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. E como sempre tenho pedido, deixe o seu like, compartilhe e, se você puder, comente também. Então, seria muito gratificante conhecer a sua opinião sobre este projeto e sobre o estudo de hoje. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau. Uma feliz semana para todos.